Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais dos contos do Edgar Allan Poe, desse livro Histórias Extraordinárias, uma seleção, tradução e apresentação de José Paulo Paes. É um livro pocket da Companhia das Letras, do selo Companhia de Bolso. Antes eu estava pensando em fazer vários vídeos do Edgar Allan Poe, pegando textos de outros livros também, mas não deu tempo. E eu resolvi ler esse livro todo, em vez de ler só alguns contos, como eu tinha pensado antes. Até porque eu percebi uma certa dificuldade minha de terminar livros de contos, então eu falei, não, vou ler esse até o final, e em vez de fazer vários vídeos, vou fazer um vídeo só falando dos contos que eu mais gostei dele. Quem não viu o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Edgar Allan Poe esse mês, eu falo um pouquinho da vida dele e falo de dois contos desse livro que eu gostei muito, que é O Gato Preto e A Máscara da Morte Rubra. Então esses dois são tops, mas hoje eu vou falar de outros contos que eu gostei muito, que são desse livro também. Quem quiser, eu vou deixar a lista dos contos que tem nesse livro na descrição do vídeo e também vou colocar os links dos que eu achar na internet, tá? Pra quem quiser ler. A maioria dos contos desse livro são em primeira pessoa. A maioria desses contos são em primeira pessoa. O narrador ele vai estar vivenciando mesmo aquelas situações tenebrosas, ou pelo menos vai pensar estar vivenciando. Em alguns contos você vai ficar sempre na dúvida se aquilo está acontecendo mesmo, se é tudo na cabeça do narrador. E pelo menos os contos que eu mais gostei, você fica ali preso naquela narrativa até terminar. Alguns contos, apesar de não te dar o nome do narrador, o narrador vai logo falar onde é que ele está, Londres, Paris, Toledo, vai tentar situar pelo menos no espaço, é comum em alguns desses contos aqui do livro. Um conto que eu queria comentar, que eu gostei muito, com certeza é O Poço e o Pêndulo, que vai contar a história de um cara que, na hora que ele vai ouvir a sentença, a gente não sabe que crime que ele cometeu, mas na hora que os juízes vão dar a sentença, ele desmaia e quando ele acorda, ele está num lugar totalmente negro, um breu só, e não consegue ver nada, não sabe onde que ele está, ele não sabe muito bem qual foi a sentença, apesar de achar que foi negativa para ele por causa do juiz, por causa do que ele fez, provavelmente, né, que ele não fala. Então ele vai começar a descobrir onde é que ele está aos poucos e tateando, e vai ser um lugar que tem ratos, um lugar bem horrível, e ele vai descobrir primeiro um poço. Ele acha que está num lugar que é usado para fazer torturas em Toledo, e ele acha que a ideia era ele cair naquele poço, então ele vai ficar super cabreiro com aquele poço. Depois vão sair vários ratos do poço, uma coisa horrível. Depois ele vai descobrir um pêndulo que tem uma navalha que pode matar ele, então ele vai descobrir várias coisas. Já estou contando alguns spoilers, né? Mas que vão deixar ele bem aterrorizado, e é um cenário bem sombrio, você fica ali nervosa com ele. E tem um final que, apesar de parecer positivo, acho que fica meio na cara que aquilo ali ele tá imaginando. Vocês leiam o conto e me digam o que vocês acham desse final, tá bom? Pra mim, ele... sabe? Outro conto que eu li e eu gostei foi A Queda da Casa de Usher. Tem umas partes que eu achei meio chatinhas. A história vai falar de um viajante que recebeu uma carta de um amigo dele de infância, e esse amigo pede para ele vir à casa dele. O sobrenome desse amigo é Usher, por isso que é A Queda da Casa de Usher. E quando o amigo chega nessa casa, assim que ele avista a casa, ele tem umas sensações muito estranhas, ele fica com medo, uma sensação que ele não sabe exatamente porquê. Ele chega a olhar a casa de ângulos diferentes para ver se aquela sensação passa, mas não, ele fica com muito medo. E quando ele chega nessa casa, ele descobre que o amigo está bem doente, e a irmã dele aparentemente está quase morrendo também. E ele vai perceber que o amigo é extremamente melancólico e vai ficar tentando dar uma força para esse amigo. Em determinado momento da história, a irmã desse amigo vai morrer, só que como ela tem uma doença muito estranha que deixa a pessoa meio catatônica e de cama, e ela ficou muito tempo também sem sair da cama, né, convalescendo, os próprios médicos que acham a doença estranha vão falar para ela não ser enterrada imediatamente, pra ela ficar tipo num caixão fechado, mas numa cripta. E essa casa tem várias criptas e vários cômodos.
E por causa dessa situação da irmã, o desfecho desse conto é bem assustador, assim, bem bizarro mesmo. E vale a pena ler esse conto, eu gostei bastante, principalmente desse final, bem... Um conto que na introdução desse livro fala que deixou o Edgar Allan Poe bem famoso me decepcionou um pouco, que é o Escaravelho de Ouro. Eu achava que ele ia ser um conto assim mais interessante, mas acabou sendo uma caçada ao tesouro. O legal é como é que um dos personagens consegue quebrar um código numa espécie de mapa, mas fora isso não achei o conto grande coisa, assim. Agora voltando aos contos que eu gostei, um deles foi o Coração Delatador, que lembra um pouco a ideia do Gato Preto, essa coisa do assassino tá contando por que e como matou alguém, mesmo sendo uma coisa muito louca, e por causa do remorso, essa loucura vai ficar mais evidente e o assassino vai acabar se entregando de tanta culpa, digamos assim. Ele vai começar a pirar e vai acabar se entregando. O Coração Delatador é mais ou menos nessa vibe. Um cara resolve matar um senhor de idade porque ele cisma que o olho do senhor, que dá a entender que é um olho que tem problema, talvez uma catarata, incomoda e ele fica olhando fixamente pra ele. E é engraçado que o narrador vai começar falando que não é louco, que planejou as coisas muito bem, então ele não pode ser considerado louco. Mas a gente fica achando ele muito louco, porque matar esse senhor só por causa do olho dele e tal. Mas é um conto bem legal. Outro conto que eu achei legal é o conto chamado William Wilson. Por que o William Wilson? O narrador, ele cria um nome fictício para ele, porque ele fala que não vai manchar aquelas páginas com o nome verdadeiro dele, nome desgraçado para ele. Então ele se chama de William Wilson, fala que o nome dele não é muito diferente disso. E esse narrador vai começar falando que ele é a desgraça da família, que ele se entregou a todo tipo de vícios e que os pais dele, que também não eram muito certos, não conseguiram consertar ele. Então, em determinado momento da história, ele vai estudar num colégio interno e chega lá um cara com o mesmo nome dele, que aqui na história ele vai falar que é o William Wilson, né, para não revelar o nome verdadeiro dele. Mas esse cara, ele de cara não vai com a cara dele, porque ele é um dos que não tem medo dele. E ele gosta de amedrontar, a maioria dos amigos dele acha ele o máximo. E esse cara acha ele normal, mas eles acabam ficando amigos, meio só que naquela coisa de competir de igual para igual. E esse William Wilson vai descobrir que o William Wilson, narrador, fica muito incomodado de ter um nome igual a ele, então ele vai começar a imitar ele em tudo, no jeito de falar. E o narrador vai ficando com muita raiva disso, passa a odiar esse cara. E esse ódio nunca termina. E vai rolar uma perseguição na cabeça do narrador, que esse William Wilson vai fazer com ele. E o final é bem assim, como assim, bem louco. Não é uma história que se dê pra levar ao pé da letra, como a maioria das do Edgar Allan Poe. Mas eu gostei bastante desse conto porque ele te surpreende. É um conto bem grandinho também, é um dos últimos desse livro. E um dos contos que eu mais gostei mesmo desse livro, que minha mãe até já tinha me dado a dica dele, que se chama O Retrato Ovalado. É um conto bem curtinho, de 3 páginas, então eu vou ler aqui para vocês. O castelo no qual meu criado estava decidido a entrar a viva força, não consentindo que eu, ferido como estava, tivesse que passar a noite debaixo da chuvarada, era um grande edifício senhorial e melancólico, que durante muitos e muitos séculos fora grito de guerra nos montes Apeninos. Segundo nos disseram, tinha sido abandonado temporariamente por seus donos. Acomodamo-nos numa das salas menores, que era também a mais modestamente mobiliada. Estava situada num torreão, um tanto afastado do corpo principal do castelo. Seus móveis e seus adornos, ricos e luxuosos, pareciam maltratados pela ação do tempo, e apenas conservavam poucos vestígios do antigo esplendor. Sobre as paredes caíam tapeçarias e troféus heráldicos, bem como grande quantidade de quadros modernos encerrados em molduras de ouro e madeiras finíssimas. Devido talvez ao delírio que me produzia a alta febre, senti crescer dentro de mim um grande amor por aqueles quadros, que como prodigioso e estranho museu, tinha diante dos olhos. Mandei o criado fechar as pesadas portas e as altas janelas, pois era noite cerrada, e acender o candelabro de 7 braços que encontrara sobre a mesa. Descerrei em seguida os cortinados de cetim e veludo,
que rodeavam o dossel de minha cama. Queria assim, se por acaso não chegasse a conciliar o sono, distrair-me ao menos na contemplação dos quadros e na leitura de um livro de pergaminho que havia encontrado sobre a almofada, o qual parecia conter a descrição e a história de todas as obras de arte que se achavam encerradas naquele castelo. Passei quase toda a noite lendo. Naquele livro estava de fato a história dos quadros que me rodeavam. As horas transcorreram rapidamente e, sem que eu percebesse, chegou a meia-noite. A luz do candelabro me feria os olhos, e sem que meu criado notasse, coloquei-o de tal modo que somente projetasse seus tênues raios sobre a superfície escrita do livro. Mas aquela troca de luz produziu um efeito inesperado. Os fachos das numerosas velas projetaram-se então sobre um quadro da alcova que uma das colunas do leito havia anteriormente envolto em sombra profunda. Era o retrato de uma jovem, já quase uma mulher. Dirigi ao quadro uma olhadela rápida e fechei os olhos. Não compreendi bem a princípio, mas enquanto minhas pupilas permaneciam fechadas, analisei rapidamente a razão que me fizera cerrá-las assim. Era um movimento involuntário, para ganhar tempo e para assegurar-me de que meus olhos não me haviam enganado, para acalmar e preparar meu espírito para uma contemplação mais serena. Ao cabo de alguns momentos, olhei de novo para o quadro, dessa vez fixa e penetrantemente. Já não podia duvidar, ainda que eu quisesse, de que agora o via com muita clareza. O primeiro esplendor da chama do candelabro sobre a tela tinha dissipado a confusão de meus sentidos e me chamara à realidade. O retrato era de uma jovem, um busto, a cabeça e os ombros pintados nesse estilo que chamam, em linguagem técnica, estilo de vinheta, um tanto à maneira de Sully, em suas cabeças prediletas. O seio, os braços e os cachos de cabelos radiantes fundiam-se imperceptivelmente na sombra que servia de fundo ao conjunto. A moldura era oval, dourada e trabalhada ao gosto moderno. Como obra de arte, não se podia encontrar nada de mais admirável do que a pintura em si. Mas pode ser que não fosse nem a execução da obra, nem a beleza daquele semblante juvenil que me impressionou tão súbita e fortemente. Menos ainda devia acreditar que minha imaginação, saindo de um sonho, tivesse tomado aquela mulher por uma pessoa viva. Vi de imediato que os pormenores do desenho, do estilo e do aspecto da moldura não me permitiram tal ilusão, ainda que momentaneamente, dissipando de ponto semelhante encantamento. Fazendo essas reflexões, permaneci estendido uma hora inteira com os olhos cravados no retrato. Tinha adivinhado que o encantamento da pintura era uma expressão vital, absolutamente adequada à própria vida, que primeiro me tinha feito estremecer e por fim me subjugar aterrorizado. Com um terror profundo e insoptável, coloquei de novo o candelabro em sua primeira posição. Tendo ocultado assim à minha vista a causa dessa profunda agitação, procurei ansiosamente o livro que continha a análise do quadro e sua história. Fui em busca do número que designava o retrato oval e li o seguinte relato. Agora sim vem a parte boa. Era uma jovem de rara beleza e não menos amável do que alegre. Maldita foi a hora em que viu e amou o artista casando-se com ele. Ele, apaixonado, estudioso, amava mais do que sua esposa a sua arte. Ela, uma jovem de rara beleza e não menos amável do que alegre, nada mais do que luz e sorrisos, ágil como a lebre solta no campo, amando e acariciando todas as coisas, odiando apenas a arte que era sua rival, não temendo mais do que a palheta e os pincéis. Foi uma coisa terrível para ela ouvir o pintor falar do desejo de pintar sua esposa, mas ela era obediente, e sentou-se com doçura durante longas semanas no sombrio e alto ateliê da torre, onde a luz penetrava por uma clarabóia de cristal. Ele, porém, o pintor, punha seu destino e sua glória no retrato, que avançara em cores de hora para hora e de dia para dia. Era um homem apaixonado e estranho, que se perdia em sonhos, tanto que não queria ver que a luz que filtrava lugubremente naquela torre afastava e extenuava a saúde e a alma de sua mulher, que enfraquecia visivelmente aos olhos de todo o mundo, exceto aos dele. Contudo, ela sorria sempre, sem se queixar, porque via que o pintor sentia um prazer doido e ardente em sua tarefa, e trabalhava noite e dia para pintar aquela que amava tanto, mas que se tornava cada dia mais abatida e mais débil. E, na verdade, os que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da extrema semelhança do original, como de uma prodigiosa maravilha, e como de uma prova não menor do talento do pintor, do que de seu profundo amor por aquela quem pintava tão milagrosamente bem.
Todavia, mais tarde, quando a tarefa se aproximava de seu fim, já ninguém podia visitar a torre. O pintor tinha enlouquecido com o ardor de seu trabalho e não tirava os olhos da tela senão para ver a fisionomia da mulher. E não queria ver que as cores que gravava na tela ele as ia tirando das faces daquela que estava sentada à sua frente. E quando decorridas muitas semanas, já faltava muito pouco trabalho, nada mais do que uma pincelada sobre os lábios e uma sombra sobre os olhos. O espírito da mulher palpitou como a chama próxima de extinguir-se palpita numa lâmpada. E então o pintor deu a pincelada sobre os lábios e a sombra sobre os olhos, e durante um momento quedou em êxtase ante o trabalho realizado. Um minuto depois, quando o olhava extasiado, um estremecimento de terror percorreu seu corpo, e ele começou a gritar com a voz aguda e destemperada: "É a vida, é a própria vida que aprisionei na tela." E quando se voltou para contemplar a esposa, viu que ela estava morta. The Oval Portrait, 1842. Então, eu fiquei bem impressionada com esse conto. A gente percebe que ele é dividido em duas partes, na verdade, né? Mesmo sendo tão curtinha a primeira parte, um viajante que está ferido se abriga numa casa muito antiga e lá ele encontra um retrato e fica impressionado com o retrato, mas não sabe exatamente o que e por que o que ele sente olhando para aquele retrato e fica tentando entender. E vai ler no livro a história desse retrato. E a história do retrato é realmente o que é impressionante, né, nesse conto, que fala da história desse pintor e da esposa dele. Eu achei esse conto meio Dorian Gray às avessas, né? A vida passou da esposa para o quadro, e eu achei impressionante, assim, muito, muito bom esse conto. Acho que foi um dos que eu mais gostei, se não o que eu mais gostei. E é com esse conto que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou não deixa de comentar. Quem quiser sugerir alguma coisa, fique à vontade. E quem gostou, não esquece de se inscrever no canal para estar sempre recebendo as atualizações do canal, os vídeos novos. E a gente também tá no Facebook, também tem o Instagram. Quem quiser acompanhar, eu tô sempre postando fotos das leituras e de outras coisas bacanas que eu vejo por aí na internet, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.